Pronto. Fechar os olhos e vamos orar. Mestre amado Senhor Jesus, estamos aqui reunidos de outra vez para dar seguimento às nossas tarefas de estudo, continuando hoje do Livro dos Espíritos. Agradecemos, Senhor, tua presença, a presença dos Espíritos que nos ajudam nesse trabalho. E também, Senhor, te pedimos por nós, pessoas, elementos da humanidade, e pelo planeta que está passando por uma fase transitória bastante complicada, e que a gente possa, Senhor, passar o mais rápido possível, o mais rápido que for possível, para que a gente possa respirar um novo ar, um ar mais rarefeito, mais limpo, no nosso planeta. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, tranquilidade e harmonia, rogamos permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção estejam em nossos corações e nos acompanhem hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos, nós vamos continuar, aliás, o item do Livro dos Espíritos que fala a respeito da volta do espírito à vida corporal. Certo? A gente começou isso ontem e vamos continuar com este item hoje. Questão 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Resposta: Deus a isto proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Bom, tudo está sob o controle de Deus, né? Se Deus determina que deve ser assim, Deus determina que deve ser assim. Agora, tem algumas vezes que ele nos deixa o livre-arbítrio para decidir determinadas coisas. Mas tem coisa que quem decide é ele e não existe competência nossa para querer desviar os desígnios de Deus. Aliás, mesmo que ele deixe a coisa do nosso livre-arbítrio, ele sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos seguir o caminho certo e fazermos aquilo que é vontade dele. Né? Porque nós estamos programados para fazer a sua vontade. Agora, temos determinado livre-arbítrio. Mas este livre-arbítrio jamais vai atrapalhar aquilo que é de essencial com relação àquilo que está determinado por ele. Né? Porque ele decide e a gente, às vezes, tenta atrapalhar com o nosso livre-arbítrio, mas só faz tentar. A gente tenta, atrapalha um pouquinho e tal, mas Deus sabe que uma hora a gente vai ter que mudar, e mudando, a gente vai fazer a sua vontade. 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Resposta: certo, do mesmo modo que as diferentes provas. Normalmente, quando ainda o espírito não está apto a proceder uma escolha com conhecimento de causa. Olha só, isso aqui, ó. Às vezes, nos é imposto um determinado corpo. Justamente quando a gente não tem capacidade de escolha, quando a gente não tem capacidade de discernimento. Então, por exemplo, uma pessoa pode nascer cega, surda, muda, aleijada, sem braço, sem pá, sem braço, sem perna. Ou seja, pode nascer assim por imposição da lei divina ou por imposição de Deus. E isso significa que isso aconteceu porque o espírito não tem a mínima condição de ajudar ou de participar do planejamento reencarnatório.
E aí lhe é imposta uma determinada reencarnação por conta dos maus feitos praticados em encarnações anteriores, ou por conta do livre-arbítrio mal empregado em outras reencarnações. Então, o espírito é muito rebelde, né? Quando o espírito é muito rebelde, o castigo, entre aspas, o castigo é mais visível, mais contundente, o remédio é mais amargo. Ou seja, está bastante doente, quanto mais amargo é o remédio, melhor efeito este remédio vai fazer. Continuando a leitura. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Pronto. Aqui pode ser instrumento de castigo este corpo. O espírito está muito endividado e traz um corpo defeituoso. Só um instante, Sandra. Eu vou precisar de dinheiro para comprar amanhã peixe. Eu vou sair de noite para comprar peixe. Não tem mais peixe aqui em casa, a gente está bem zerado. Bota bem aqui assim para eu tirar logo o trocado. Não é mais para comprar frango de granja de forma nenhuma? Não, pode comprar. Porque... Então, continuando. O espírito pode ser imposto um corpo defeituoso por conta dos seus problemas ou do seu livre-arbítrio mal empregado em outra encarnação. E aí, o remédio amargozinho, o remédio amargo, ele vai aprender a lição e na próxima ou próximas encarnações, ele não pratica mais os erros praticados em outras passadas, já que ele, com certeza, aprendeu a lição. Comentário, senhor? Eu estou tentando associar isso à questão da prova. Quando eu tenho uma prova, eu estou passando por ela para evoluir. Eu preciso evoluir porque eu tenho uma deficiência também, né? Sim. São as nossas provações que a gente tem que passar, né? E essas provações são inerentes ao planeta em que nós vivemos, né? Quanto as provas são inúmeras, incontáveis, e cada pessoa tem determinada ou determinadas provas para ser testadas, justamente por conta de que o planeta é um planeta extremamente atrasado. O planeta é um planeta extremamente atrasado. E sendo um planeta extremamente atrasado, os habitantes do planeta, logicamente, também são extremamente inferiorizados. E os absurdos, as coisas mais cruéis e terríveis que o ser humano pode fazer com relação ao outro é notório neste planeta. Todo dia a gente vê nas mídias, nas redes sociais, as coisas absurdas que um ser humano pode praticar contra o outro, em qualquer lugar que a gente se encontre. É escola, é hospital, instituições, em qualquer lugar a gente pode ver. No complexo doméstico, principalmente, tem um monte de coisa, tá? Sai na mídia aí, sai os montes, todo dia, para a gente perceber que a pessoa humana é pai matando filho pequeno, crianças, é filho matando pai, mandando matar pai, e são coisas cruéis, só cabível
no planeta do quilate em que a gente vive. Infelizmente, né? A gente vive num planeta desse. Porque também a gente tem as nossas culpas, temos os nossos problemas kármicos, espirituais. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a... Peraí. Repetindo a questão. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Resposta. Muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soe o instante que haja de unir-se ao corpo. Então, a pergunta não tem muito sentido, né? A pergunta já é prévia. já está previamente determinado, né? Então, não podem vários espíritos disputar um corpo que já está previamente determinado para quem. Ou seja, os espíritos que pretendem um corpo, eles vão receber os corpos próprios e designados para eles. Não vai ter equipe nenhuma que vai querer ficar disputando corpos. Não. Cada espírito tem um corpo designado para ele, exclusivo. Exclusivo. Algum comentário, Sandra? Uma pergunta? Não, essa ficou bem clara. Então, vamos lá. 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Resposta. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Vixe, Maria. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. Então, que coisa interessante. O pior não é sair daqui para lá. O pior é vir de lá para cá. Mas tem um monte de espírito querendo vir, né? Oi? Mas tem um monte de espírito que quer vir para cá. Sim. Não pode porque não está sendo oportunidade. Cada vez está ficando mais difícil. Exato. Tem muitos que querem vir. Agora, que é muito pior vir de lá para cá do que daqui para lá, E o espírito tem consciência disso. Tanto é que alguns não querem vir, porque sabem do sofrimento, da perturbação que eles vão se encontrar na hora que isso começar a se encontrar perispírito com corpo, com corpo futuro nascente. É realmente um negócio doloroso para alguns espíritos, principalmente os espíritos mais imperfeitos. Quanto mais imperfeito, mais dolorosa é a vinda de lá para cá do que a ida daqui para lá. A gente não quer ir de lá daqui para lá, e quando está lá, não quer vir de lá para cá. Por conta desta perturbação que acontece nesse desligamento ou nessa ligação de lá para cá. Nesse desligamento daqui para lá e na ligação de lá para cá. É bem mais dolorosa a vinda do que a ida. Muito mais. Interessante que eu achava que era o contrário. Por conta da gente já estar nessa matéria aqui mais espessa, mais bruta, ter que se transformar na matéria mais, eu diria, mais tênue, no caso. Sim. Mais leve, porque era como se tirasse um peso de cima, o peso da matéria para poder vivenciar a vida espiritual. Eu achei que fosse pior esse desligamento quando no momento da morte. Interessante essa questão. Muito interessante. Até porque ele está dizendo aqui que a saída daqui para lá é libertação, de lá para cá é prisão. Então, libertar é muito mais fácil, menos doloroso do que ser preso.
Isso. Está liberto. Então, tem lógica, né? O que eles estão dizendo. Tem lógica. Bastante lógica. Uma questão bastante interessante. 340. É solene para o espírito, no instante da sua encarnação, pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Resposta. Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Ou seja, é uma viagem, ele embarca em uma viagem e não sabe se essa viagem, né, ele sabe que essa viagem tem perigos e nessa viagem ele pode encontrar as piores situações para como se fosse uma tempestade, que pode levá-lo à morte. Ou seja, a piorar a sua situação espiritual. Então, ele vem de lá para cá, entra num barco, uma viagem nova. E essa viagem nova, a travessia dessa viagem nova é perigosa. E sendo perigosa, ele não sabe o que pode acontecer nessa viagem, os perigos que ele vai enfrentar nessa viagem. E a viagem pode ser mais curta ou mais longa, dependendo da missão que ele vai ter que desempenhar aqui no planeta. E por não saber, é que às vezes aumenta o sofrimento. Não saber o resultado dessa viagem, os perigos que vai encontrar. Ou seja, fica em indefinição e por conta disso pode haver mais sofrimento. Oi. Só um instante, senhor. Bom, então é isso que acontece. Então, para ele não é tão solene assim, não, a encarnação. Tá? Não é tão solene. Ele pode não considerar de grande importância, por conta dos perigos que ele vai enfrentar no decorrer da grande viagem. Comentários de Kardec. O viajante que embarca sabe, aliás, iniciando, o viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como, para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Então, olha só, o momento do reencarne é agonizante. O Kardec só faz confirmar a resposta dos espíritos, né? É uma agonia. O camarada está livre, ser conduzido à prisão. As perturbações são as mais variadas, né?
A sensação é como uma pessoa que descobre que está doente, que é uma doença terminal. Ela fica com agonia, com ansiedade, porque sabe que vai morrer. Então, nesse caso, é a agonia por conta do inverso. Isso. Isso. Agonia por conta do inverso. Porque sabe que vai ter que voltar. E muitos sentem tristeza, ficam tristes, etc. Quando a gente, no caso aqui, está do lado aqui, sabe que vai morrer, aí começa a ficar triste, uns entram em pânico, depressão, etc, etc. Mesma coisa de lá para cá. Essa certeza que vai voltar dá uma agonia terrível, o que é realmente algo doloroso. 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Resposta: de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. Tá, aí aqui entra a história do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio vai ajudar ou vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar nesta travessia, né? E por isso a ansiedade é grande. 342. Comentário, Sandro? Eu estou achando bem espetacular, muito interessante. Essa parte eu não conhecia desse assunto. Agora está entrando no assunto novo para mim. Muito interessante. A ideia que eu tinha era completamente diferente. Porque eu estava com a ideia de quem está do lado de cá. Como é que, por exemplo, eu não quero morrer. Então, eu achava que quem estivesse do lado de lá ia gostar de vir para cá. Justamente para sanar aquilo que de ruim tivesse feito. E, na certeza, como lá é mais amplo, a consciência dele está mais ampla, ele pudesse ver a oportunidade de vir para cá como uma oportunidade de evoluir. Pois é. Então, o que acontece? Tanto de lá daqui para lá como de lá para cá. É semelhante dos medos, da ansiedade, a tristeza, as sensações que a pessoa tem nos dois caminhos. Certo. Entendeu? Então, tanto daqui para lá como de lá para cá, a gente não sente confortável, não. Não sente muita alegria, muita felicidade, não. 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Resposta: depende da esfera que pertence. Esse depende da esfera. A evolução é de novo. Pronto, é isso. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida fora. Então, aí vai depender da evolução, né? Quanto mais evoluídos, né, os espíritos estão mais bem assistidos, né, estão mais bem acompanhados. E, por conta disso, mais, logicamente, mais aptos a desempenhar a tarefa que lhe foi concedida com um melhor aproveitamento. Melhor aproveitamento.
Existe a situação que os filhos vêm de lá para cá já revoltados? Claro, Como se ele se achasse, eu não quero ir para lá, eu não preciso ir para lá, por que estão me mandando para lá? Para lá, para cá, que eu estou dizendo. certo. Não, claro, ô Sandro. Como muita gente não quer ir daqui para lá, vai porque é o jeito, mas não quer. Tem uns que de lá para cá a mesma coisa. Mas como é só? Quem está aqui, mesmo que não queira, fique revoltado, não queira ir daqui para lá, mas vai do mesmo jeito, da mesma forma de lá para cá. O camarada não quer, mas ele sabe que uma hora ele vai ter que vir, não vai ter que escapar. Né? Assim como a gente está aqui, ó. A gente nasce, cresce, né? Passa pela juventude, idade adulta, pela idade avançada e morre. Não tem jeito, não tem outra saída. Queira ou não queira, fique revoltado ou não, vai ter que ir daqui para lá ou de lá para cá. Não tem jeito. E isso não é ruim. O problema é que o elemento pensa que isso é ruim. Não, isso é bom para ele. Encarnar e desencarnar várias vezes é bom para ele, porque ele tem a oportunidade de evoluir. Tem a oportunidade de evoluir. Então, Deus está sendo injusto, está sendo pressionando a pessoa? Não, pelo contrário. Está ajudando o camarada a se libertar ou evoluir. Comentários? Não, está super claro, estou deslumbrada aqui. É bom quando a gente percebe um assunto que a gente tinha uma ideia um pouco diferente, né? Sim. E aí a gente percebe que a nossa ideia, assim, a gente acha que está lógico, mas não está. Eu achei que era as mil maravilhas, porque do lado de lá o povo já entende como é que é a situação e vai achar maravilhoso, vai aproveitar, e nem é assim. Como tem gente que vai daqui resignado. Isso. Alguém que já sabe como existe, é minoria, evidentemente, mas já vai resignado, sabe que já tem a fé do lado de lá, vai ter uma coisa boa para ele. Isso. Isso. Então, olha só, às vezes a gente fica preso a determinadas ideias erradas e passa anos, a vida toda, presa a essas ideias que são erradas, achando que são certas. É o teu caso agora, ó. Sim. Tu tinha uma ideia que era assim. Mas aí, com o estudo, com o estudo a gente percebe aquele encaixe das palavras de Jesus. Vem aqui, Sandra. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Da ignorância, da falta de conhecimento, da prisão de ideias erradas. E estava preso. E quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta. Aí, quando a gente conhece a verdade, a gente se desliga daquele passado lá que a gente tinha, e aí começa a entender a coisa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas tem gente que não quer saber disso, não. A ideia está errada, vive com ideia errada durante muito tempo, é mostrado o caminho certo, mas ela continua presa àquela ideia errada e negativa. Aí não tem jeito. Aí é terrível. Eu gosto de aprender. Eu acredito que mais para frente vou desconstruir algumas coisas com o passado, da gente evoluir mais no livro. Isso. Então, aprender liberta a gente. Aprender algo mais espetacular que a pessoa humana pode ter consigo é a aprendizagem. A maior satisfação, olha só, do ser humano é ele aprender alguma coisa. Não tem satisfação melhor do que essa. É estar buscando aqui alguma coisa, aí ele, de repente, ele descobre que a verdade está bem ali naquilo que ele está estudando.
Quando a gente aprende uma coisa, a gente fica satisfeitíssimo, exultante. Por isso, o grande objetivo do estudo é esse. Por isso, estudar é uma maravilha. Trezentos e 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Resposta: muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarnado. Aliás, um encarcerado. Visita de amigos espirituais. Através de sonhos. Através de sonhos. E sonhar, a gente sonha. Você lembra de algum sonho assim? De ter tido algum sonho desse? Sim, principalmente de entes queridos, Sandra. Entes queridos. Me visitando e me dando sinal de alguma coisa importante. Me dizer, me mostrar que alguma coisa importante na minha vida poderia acontecer. Né? E aí, uns sonhos que a pessoa me dá determinada coisa, uma espécie de água ou coisa parecida para eu tomar. Ou seja, isso significa alguma coisa na vida, né? Alguma ajuda, alguma tarefa, alguma aprovação que a pessoa tem que passar. Então, vamos lá. Novo item. União da alma e do corpo. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta. Essa questão aqui é muito interessante, Sandra. Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Mas esse grito aí, né, que a criança dá, é por conta de uma palmadinha que ela recebe, né? Isso para designar que a pessoa, quando nasce, já tem que nascer apanhando. Ou seja, passa a vida inteira apanhando. A vida é dura desde que nasce. A vida é dura desde que nasce. O sofrimento é desde o início do nascimento até para lá. Ou seja, tem que começar a chorar. Na hora que chega, chorar do início, chora do início ao fim. Que a nossa vida é um verdadeiro sofrimento. É um choro, sofrimento e um choro, né? É um choro constante. É tanta dificuldade que a gente passa que, né? Desde o nascimento até a morte, a gente paga para nascer e passa a vida toda pagando e paga para morrer também. É uma confusão terrível. É verdade. Eu vejo aqui, a mulher passou por 3 pessoas da família que morreram uma atrás da outra aqui, e na hora de enterrar é um corre-corre, um gasta-gasta, é uma confusão, e não sei o quê, e haja cartório, haja papel, haja sepultura, haja caixão, aí um monte de coisa. Esta vida é complicadíssima, né? Quem manda?
ser pertencente a esse planeta. Quem manda? Né? Quem mandou? Errar Se tanto. virar, se virar para ir para o próximo, o melhorzinho. Pois é, agora, vai dar trabalho. Chega com um melhorzinho, dá trabalho. E falta muito trabalho para a gente ir para esse lugarzinho melhorzinho. Haja paciência, trabalho e suor. Sandra. Comentários? Alguma pergunta? Então, aí a vida começa na concepção. A vida começa na concepção, isso. A partir da concepção já existe vida. Por isso, em qualquer época da gestação, o aborto é crime. Pois é, eu estou me lembrando de palestras que eu assisti a respeito disso, porque aí ele toca nessa questão. Você justifica, né? Os mais céticos dizem que o embrião, quando ele está no comecinho da gestação, é como se não tivesse problema, porque não teria vida, ele não ia sentir nem nada. Eu acho. Isso. Mas o ensinamento nosso aqui é que a partir da concepção já existe vida. E da concepção até o nascimento do bebê, ele está vivo. Tá. Então, no momento da concepção até o nascimento da criança, há vida. E se existir e se for interrompida essa gestação, qualquer que seja o período da gestação é crime. É o que está nos contando aqui essa questão do Livro dos Espíritos. Agora, o debate aí é grande. Abortar ou não abortar? A polêmica é... A polêmica é enorme. Agora, algumas religiões são contra. Algumas religiões são contra. Aliás, são contra. Mas tem pessoas que são, inclusive, grandes intelectuais que são a favor do aborto e justificam a prática do aborto. Justificam. Né? Mulheres, muitas, principalmente aquelas se dizem feministas, aquelas mais chiitas, né? Certo. Eu tenho direito porque o corpo é meu. Isso. O corpo é meu, mas não pensa no outro, né? Que também não pediu para estar ali. Em determinados casos, né? Falando daquele certo. que... Não estou falando no caso do estupro, por exemplo. Certo. O corpo é meu, mas o corpo que está dentro dela não pertence a ela, é independente. Pois é. É independente. Se ela não queria, poderia dar um jeito de evitar. Seria, pelo menos, um pouquinho mais correto. Né? Agora, tu tocaste num assunto muito interessante com relação ao estupro. Com relação ao estupro. Com relação ao estupro, a lei humana diz que, né, a família tem direito de abortar. Mas para os espíritos, se a pessoa assumir a criança, terá um mérito enorme espiritual no outro lado. Sim. Agora, com relação ao estupro, apesar de a criança ter sido concebida através do estupro, é um ser vivo, ser humano. Tá? E não é porque o bandido que fez determinada situação, a criança vai pagar por aquilo. Essa é a concepção dos espíritos. Né? Ou seja,
Se o camarada me fez o mal, se alguém me fez o mal, eu vou descontar num terceiro? Não, não seria o correto. Não seria o correto. Como a lei humana é diferente da lei divina, a lei humana não percebe essas nuances, não percebe essas sutilezas do espírito. É lógico que a pessoa que foi estuprada vai se sentir diminuída, vai se sentir violentada, como se sentiu. Mas olha só, tudo que nos acontece não acontece por acaso. Não foi Sim. por acaso que aquilo aconteceu com aquela pessoa. Exatamente. Por quê? Porque na justiça divina, ninguém paga por aquilo que não fez, ou por aquilo que não tem culpa, ou que não tem algum débito a resgatar. Não, ninguém paga. Começa por aí. Se Deus é bom, se Deus é perfeito, é justo e bom, tudo que nos acontece é por conta da justiça dele. E ele sabe aquilo que nós devemos passar justamente para o nosso aprendizado, justamente para a nossa evolução. Lembra da história do remédio amargo? O remédio amargo. O remédio amargo. Quanto mais amargo o remédio, maior vai ser a cura. Mesmo que nós não gostemos. Mas é um negócio complicado. É um negócio complicado, assim, uma situação como essa, da pessoa entender. É complicado de entender. Enquanto espírita mesmo. É. Só tem que ter um nível de evolução. Também existem casos, eu acredito que deve existir, né? Que a pessoa passa por cima disso e pensa no serzinho que não entrou ali ele não entrou ali porque ele quis. Ele não quis fazer mal para ela. Agora, a questão também é se alguns espíritas aceitam, né, Sandra? Sim. Porque uma coisa a gente está estudando, uma coisa a gente está aprendendo, outra coisa a gente colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. É completamente diferente. A gente diz, não, eu sou espírita, se acontecer comigo assim, 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 eu vou seguir a coisa de acordo com o que diz a doutrina. Será? Pois é. Por isso que eu acho complicado em situações assim. É, complicado. Ora, se os espíritas não conseguem seguir à risca a coisa, imagine quem não é, Sandra. Imagine quem não é. Imagine quem não é. Não é? Imagine quando se trata de criança. Verdade. Pensa não, de menor. Por isso que eu acho que cada caso é um caso. Isso. Cada caso é um caso. Agora, imagine se uma criança de 12, 13 anos foi estuprada. Aí, a criança engravida, a menina engravida, e ela não tem condição de ter a criança. Aí é outro caso. Aí já entra um monte de outras situações. Se é de sacrificar a mãe, aí sacrifica seu feto. Assim conta a doutrina espírita. Isto neste caso. Agora, se a mulher tem 25 anos, tem 30, é estuprada, engravida, tem condição de ter a criança, e aí aborta, e já é outra história. É outra história. No caso anterior, que nós citamos, da criança de 12, 13 anos, que não tem condição de ter o filho, de ter o feto, aí não tem jeito, não tem como. Vai ter que ser sacrificado. Agora, é à toa que essa criança está sendo sacrificada?
Não? Não, também não. É uma prova daquele espírito. A expiação Isso. daquele espírito naquele É momento. expiação e provação daquele espírito que está reencarnando. É algo sutil e maravilhoso da gente, né, comentar, estudar. É um espetáculo isso aqui, Sandra. Ou seja, cada situação, uma situação, como tu disseste anteriormente, cada caso é um caso. E cada caso deve ser analisado isoladamente. Porque no caso X pode ser feito isso. No caso Y, isso aqui não pode ser feito, tem que ser feito aquilo outro. É como se nós fôssemos julgadores. O tribunal não está aí, os juízes não estão aí para julgar. Então, eles entram em assembleia, né? Julgam de acordo com a sua capacidade intelectual, mental, sei lá o que é, e chegam a determinada conclusão. A maioria vai decidir. A maioria decide. Se a maioria votou na situação X, aí a situação X é que vai ser determinada. Não é assim? Pois é. Aqui é uma situação desse tipo. Uma situação de julgar cada caso de per si. Para que não haja injustiça. E nessa situação não existe injustiça por conta de que Deus está por trás da coisa. Né? E como Deus é todo justiça, é perfeito e todo bondade e toda justiça, tudo que acontece está de acordo com a justiça divina. Ponto final. E aí eu te pergunto, no caso de uma mulher adulta, nessa situação, para que ela tenha autorização, ela tem que ter um documento do juiz que autorize ela naquele momento. Claro. O claro. juiz seria, se a gente pensar do ponto de vista espírita, o juiz ele teria alguma responsabilização ao fazer essa liberação para ela, abortar? Olha só. Indireta, entende? Uma responsabilização indireta. É. Porque quer queira, quer não, ele vai contribuir para que aquilo aconteça, porque ele vai autorizar. Vai autorizar. E autorizando, ele tem responsabilidade. Pode até ser minorada a situação dele por conta da lei. Né? A lei humana. Pode até ser minorada. Mas isso não quer dizer que ele esteja isento totalmente da responsabilidade. Porque, por exemplo, aquelas enfermeiras que fazem aqueles abortos clandestinos, Sim. elas são responsabilizadas. Tanto que tem, não sei se é na obra de André Luiz, mas tem um caso que fala de uma mulher que vivia em agonia no umbral porque ela tinha sido responsável por muitos abortos. Sim. Então, ela vivia em paranoia, meio maluquinha lá no umbral por causa disso, perturbada. Exato. Exato. Então, Sandra, cada qual com sua responsabilidade. Com sua responsabilidade. Né? Agora, como a gente já estudou, sabe, nos nossos estudos, que quando a gente sai daqui e vai para o plano maior, a nossa visão dilata. Aí, quando chega do lado de lá, a gente é que vai ter consciência da nossa real responsabilidade com relação a tudo aquilo que a gente fez aqui. Por enquanto a gente não sai daqui, a gente fica, né, acha que é nossa responsabilidade, não tem nenhuma responsabilidade por conta da lei e tal. Mas tem aquela história. Tem leis, são leis, as leis são legais, mas tem umas que não são morais. E por conta disso, o que acontece? Quando a pessoa sai daqui para o lado de lá, percebe a besteira que fez. Olha só, aqui não percebeu, não percebia. Mas quando chega lá, ixi, rapaz, aquilo que eu fiz não era bem assim, não era para ser feito.
Sabe por quê, Sandra? Porque na questão 621 deste livro, que nós vamos chegar lá, diz o seguinte, Kardec pergunta, onde está escrita a lei divina? Pergunta aí. E os espíritos respondem, na consciência. Ou seja, onde a gente for, a lei divina vai conosco e a nossa consciência também. A lei divina está escrita na nossa consciência. E na hora que a gente desperta, essa consciência vai nos acusar. E nos acusando, a gente começa a ficar com remorso. E o remorso é um prato cheio para a gente solicitar, né, pagamento dos débitos das dívidas. Não tem para onde escapar. É da lei divina. Ou seja, para onde eu for, eu me levo. Para onde eu for, se eu sair daqui para o Japão, eu levo os meus defeitos e as minhas qualidades. Aonde eu estiver, eu estarei lá comigo. Não tem escapatória. Oh, coisa muito linda. Oh, coisa linda isso aqui. É uma maravilha, um espetáculo. Maravilhoso. Continuando, quer comentar, quer perguntar? Não, está mais do que claro. Mais do que claro. Então, vamos chegar mais um pouquinho. Vamos encerrar por aqui a última questão. Vamos lá. 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Resposta. Olha a resposta. É definitiva a união. No sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que ao corpo se prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da aprovação que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Ou seja, o camarada renunciou, não quer. Olha o livre-arbítrio. Não, não quero ir, não. Com medo da aprovação que vai passar. Mas a gente não viu numa questão anterior que é determinado para ele? Sim, é determinado para ele, mas ele tem um livre-arbítrio de aceitar ou não. Sandra. É determinado. Mas aqui, Sandra, no caso do livre-arbítrio, ele pode aceitar ou não. E se ele não aceitar, problema dele. Vai piorar muito mais. Aí vai ter uma hora que a situação dele vai piorar e aí não tem jeito. Beleza? Vamos ficar aqui para a próxima reunião nossa. Vamos fazer a prece, Aninha? Faz a prece para nós. Encerramento. Vamos lá. Já estou de olhos fechados. Muito obrigada pela oportunidade que o senhor nos dá hoje. Todos esses momentos da nossa mente, que a gente consiga colocar em prática todos os ensinamentos maravilhosos que a gente tem conseguido aprender no estudo deste livro. Te agradecemos pela energia da paz, e todos esses sentimentos possam permanecer em nós, onde tem que a gente vai, e possa se espalhar toda a força que precisa dessa paz. E como eu esteja passando por um momento de tribulação, possa entender esse sentimento bom,
Assim seja. Muito bom. Muito Sandrinha, bom. beijo, Boa noite. boa noite, Até domingo. Firme e forte. até domingo.